Aqui é a Lê Chianelli e nosso entrevistado de hoje é fotojornalista. Ele foi diretor de 7 jornais e é o autor do livro Sócio do Filho, Marco Vitale. Olá, Ale, muito obrigado pela oportunidade de estar contando um pouquinho no seu canal, para o teu público, os bastidores do livro Sócio do Filho, e os assuntos que estão tomando conta da mídia agora, né? Muito se fala sobre o Lulinha, sobre os crimes e as negociatas milionárias, o que eu costumo chamar que essa quadrilha cometeu durante anos, e agora, graças a Deus, a sociedade ela está tomando conhecimento. Marco, para começar a nossa entrevista, eu queria saber como foi que você conheceu esse pessoal, os irmãos Bittar, né, o Calil e o Fernando, o Lulinha e o Suassuna. Conta pra gente. Então, Ale, eu trabalhei no Grupo Gol, né, do Jonas Suassuna, que é um dos sócios do Fábio Luiz, que é conhecido como Lulinha, e conheci o Jonas há mais de 20 anos. Ele tinha na época uma empresa de promoções, fazia CDs promocionais para jornais, e eu conheci o Jonas então há 20 anos atrás. Fui reencontrá-lo em 2009, quando eu fiquei sabendo que ele era sócio do Lulinha, junto com o Calil Bittar e o Fernando Bittar, que são filhos do Jacob Bittar, né, que foi prefeito de Campinas e um dos fundadores do PT junto com o ex-presidiário Lula. Então, eu trabalhei durante alguns anos e até costumo dizer que eu não tinha conhecimento dos ilícitos, esses contratos que hoje são conhecidos da Oi, eles foram fechados em 2008. Eu reencontro o Jonas em 2009. E eu fiquei até 2016. Quando eu saio em 2016, eu tive a ideia de iniciar uma investigação, porque, embora eu não tivesse conhecimento dos ilícitos, nós desconfiávamos ali de um clima da empresa que era de riqueza, de luxo. Então, o livro ele veio como fruto dessas investigações, do trabalho que eu fiz e dos testemunhos que eu fiz questão de passar para a Força Tarefa da Lava Jato, a Receita Federal, a Polícia Federal e também o Ministério Público do Rio de Janeiro. E quem era o Lulinha nessa história toda, assim? Qual era o papel dele? Então, de novo, quando eu estava trabalhando na empresa, eu não tinha conhecimento dessa estrutura criminosa que eles montaram. Mas o que eles fizeram, o Fábio, o Lulinha, sempre conviveu com o Calil Bittar e com o Fernando Bittar, né, que inclusive é um dos donos de fachada do sítio de Atibaia, e lá pelos idos de 2007, 2008, eles precisavam de um executivo, um empresário, melhor dizendo, que pudesse dar uma fachada para os negócios, para as negociatas que eles iam fazer. Então o Lulinha, ele sempre foi o articulador político, ele abria as portas, mas como eu sempre costumo dizer, tendo o ex-presidente Lula no vértice dessa pirâmide. O ex-presidente Lula comandou essa quadrilha. E o Lulinha, ele na verdade, ele operacionalizava aquilo que era pré-acordado com o pai, né, com Lula, e estabelecido com os sócios dele. A respeito desses e-mails que a Polícia Federal recentemente descobriu e que está levantando realmente a possibilidade de um direcionamento político, né, entre os contratos da Oi e das empresas do Lulinha. Daí eu queria saber se você sabe alguma coisa a respeito disso, se você pode falar para a gente alguma coisa. Então, Ale, é importante até para o público que está assistindo você, no que se baseia a estrutura criminosa que eles montaram. É, anos atrás, através de um financiamento de recursos que vieram do Banco do Brasil, do BNDES, e aí a gente está falando de recursos em torno de 9 bilhões,
a Oi, que era a antiga Telemar, adquiriu a Brasil Telecom. Na época, a lei das telecomunicações, ela não permitia que uma empresa que tivesse a concessão de exploração de telefonia numa região comprasse outra, a não ser que ela abrisse mão da antiga região. Sim. Então, assim, a Oi, a antiga Telemar, não podia comprar a Brasil Telecom. Mas aí entra já a Lulinha, né, com seus sócios, que conseguem vender uma medida provisória, que seria assinada pelo ex-presidente Lula, né, permitindo que a Oi comprasse a Brasil Telecom. E, novamente, comprasse com dinheiro público, como eu estou falando, dinheiro, principalmente, se não me engano, 4 bilhões que vieram do Banco do Brasil e também quase 2 bilhões que vieram do BNDES. Tá? Então, eles venderam essa medida provisória. Em troca, essa organização ela começa a receber o que eu chamo de uma mesada, em torno de R$1 milhão por mês durante 4 anos. R$1 milhão durante 4 anos. E como é que funcionou? Aí entra o Jonas Suassuna, que é o grande laranja do Lulinha, do Calil Bittar, do Fernando e até do ex-presidente Lula em vários aspectos. Então o Jonas Suassuna entra com a empresa dele, assina 2 contratos de fachada com a Oi, que são os contratos justamente desses e-mails que você está citando, que hoje, eu costumo dizer, o que o livro Sócio do Filho provou, hoje com um trabalho muito bem feito da Polícia Federal, através do delegado Dante Pegoraro e da sua equipe, está sendo comprovado. Então, o que o livro provou, agora está sendo comprovado. E aí surgem 2 contratos. Um deles era um portal de voz da Bíblia, onde o cliente ele ligava para um número e ouvia gravações do Cid Moreira com mensagens bíblicas. Esse foi um contrato assinado de 29 milhões e 600 mil. Uma antecipação de 800 mil reais, mais 600 mil durante 4 anos. Esse projeto, que na verdade esse negócio de fachada, né, para receber a propina que a Oi estava pagando pela compra da medida provisória, esse projeto gerava para a Oi em torno de 500, 600 reais por mês. Então a Oi pagava 600 mil, tendo um faturamento que em alguns meses chegou a 150 reais. E um contrato que ela poderia cancelar a qualquer momento. Para ter uma ideia, a Oi pagou líquido em torno de 27 milhões de reais. A Vivo, pelo mesmo período de 4 anos, pagou em torno de 19 mil reais. Então a Oi pagou em torno líquido 27 milhões por esse contrato. A Vivo pagou 19 mil e a TIM pagou 16 mil. A Claro não quis entrar nesse contrato, tá? Não quis ter esse serviço. E do outro lado, para completar a mesada do Lulinha de 1 milhão, eles assinaram um contrato também de fachada, que era um clube de conteúdo, mais belo e mais leve, de emagrecimento. Você recebia mensagens por SMS do celular. E aqui também tem algo que é bizarro, porque esse contrato foi assinado para receber 200 mil por mês. Porém, a Oi pagou 375 mil. Eu não conheço nenhum caso de uma empresa, principalmente uma empresa de telefonia, que ela deveria pagar 200 mil e ela pagou 375 mil. Esse faturamento desse negócio, ele foi zero. Foi zero. Não tinha ativação, não tinha nenhum serviço. E a sua entrevista ela é atual, porque justamente o caso dos e-mails, a Operação Mapa da Mina, ela pegou e conseguiu apreender em torno de um HD de 1 tera de mensagens dentro da própria Oi, e nessas mensagens, a conversa entre os diretores é clara, dizendo que não tinha contrato, não tinha prestação de serviços e que o negócio era puramente político. Então, assim, a área de compras da Oi não era envolvida. Tem um executivo, um diretor da Oi que fala, inclusive, o seguinte: olha, metade do 8º andar está buscando uma forma
de levar adiante esses contratos, era o andar da área jurídica da Oi. Ou seja, eles estavam tentando dar um caráter contratual porque era efetivamente uma propina. Então, é um dos casos, e somado a Game Corp, o que receberam, a gente fala em 132 milhões, na verdade, são somas muito maiores. Então, a gente já chega em 193 milhões, porque muita coisa ainda vem. Esse caso, que comparando com outros casos de corrupção, a gente sempre fala assim, a propina, né, a corrupção, ela não deixa recibo. Nesse caso, deixou, porque são contratos, eles arrecadaram, eles pagaram os impostos dessas operações financeiras, então tá tudo lá, tá tudo mapeado, e a grande diferença, ou melhor, em relação a outros casos de propina, é porque foi algo legalizado, mas foram contratos de fachada que não existiram. Então não tem lógica comercial, e efetivamente, pegando qualquer uma dessas transações, fica claro que foi dinheiro de corrupção. A Oi comprou facilidades e jorrou dinheiro para a conta do Lulinha, do Jonas Suassuna, do Calil Bittar e do Fernando, incluindo, como você bem perguntou, a própria questão do sítio. O sítio de Atibaia, que sempre foi tratado pelo Jonas Suassuna e pelo Fernando Bittar como sendo do ex-presidente Lula, porque eles consideravam sim do Lula, também foi comprado com dinheiro de corrupção da Oi. Então a Oi pagou o sítio de Atibaia. No seu livro você fala a respeito do Suassuna bancar muitas coisas para o Lulinha, né? Chegar a pagar aluguel e falar que o sítio foi ele que comprou, né? Então eu queria que você abordasse aí essa situação, falasse sobre isso. Então, a sociedade entre o Jonas Suassuna e o Fábio, o Calil, o Fernando, e outro assunto atual, eles eram sócios da Gol Mobile. Eles se apresentavam como sócios de uma das empresas da Gol, e vale a ressalva que a Gol não tem nada a ver com a empresa aérea do mesmo nome. Tá? A Gol é um grupo de fachada, com várias empresas foram criadas, para pegar e conduzir os milhões dessa corrupção. Não tem nada a ver com a empresa aérea. Não, o pessoal até às vezes fala, poxa, Gol, vamos boicotar a Gol. Não, acho que a Gol tem os outros problemas dela. Esse ela não tem. Então, assim, eles fizeram uma sociedade em que o grupo Gold do Jonas Suassuna, através de uma empresa chamada Gol Media, se associa com a G4 para formar a BR4, que é a empresa que une o Jonas com os irmãos Bittar e com o Lulinha. Para você ter uma ideia, a Gol Media, através de relatórios da Polícia Federal, chegou a fazer 126 operações financeiras. Só que a Gol Media, assim como várias outras empresas, ela nunca teve nenhuma receita, ela nunca teve nenhum negócio. A Gol Media, ela na verdade só tem um funcionário registrado, que é um vigia. Então o Jonas Suassuna se associou ao filho do ex-presidente para ter um faturamento de muitos milhões e com uma empresa que só tem um vigia, ou seja, realmente é algo que a impunidade eles nunca esperavam que fossem realmente, na minha opinião, serem descobertos, porque sem estrutura nenhuma. Então a Gol Media, ela pagou as contas pessoais, e contas pessoais já foram mapeadas, despesas aéreas, despesas do apartamento que o Lulinha mora, que é do Jonas Suassuna, um apartamento avaliado em 7 milhões de reais nos Jardins. Ele mora nesse apartamento e é do Jonas. É do Jonas. Então, assim, como é que você deixa uma pessoa... O aluguel desse apartamento, ele está avaliado em 40 mil reais por mês. A Polícia Federal encontrou indícios de alguns meses o pagamento de 15 mil. Então você veja o seguinte, tem um e-mail que a Polícia Federal já tornou público, em que o Fábio, o Lulinha, ele pede para o Jonas pagar mais contas para ele, porque estava pegando mal
os empregados, os porteiros verem chegar contas. Ou seja, o que seria para um cidadão honesto, o normal, você receber um boleto, você receber uma conta para pagar, ele pedia para que o Jonas pagasse. Então, na verdade, é o dinheiro sujo da corrupção que o Jonas repassava através do pagamento de contas pessoais. Ele pagava despesas para o Fábio, para o Calil, para o Fernando Bittar. Então, era uma forma de ir repassando a propina que entrava através desses contratos de fachada do Grupo Gol. Então, assim, o próprio sítio tem uma coisa que é inexplicável. Uhum. O Jonas comprou um sítio que valia 500 mil, mas ele pagou 1 milhão. A parte do Fernando, que tinha as benfeitorias, a casa, ele só pagou 500 mil e estava avaliado em 1 milhão. Então, assim, o sítio, como eu sempre digo, ele era considerado do ex-presidente Lula. Ele sempre foi dito abertamente. Sim. O Jonas nunca reconheceu e nem o Fernando. Então, as contas foram pagas. Assim, despesas de táxi, eles tinham despesas mensais de táxi em torno de 20, chegava a 25 mil reais por mês. Então, as contas chegavam ao Grupo Gol e eram pagas de imediato. Reformas de apartamento, qualquer despesa com a família era passada para o Jonas. Andrade Gutierrez, né? Que uma das herdeiras é a Petra, né? Eu queria que você falasse se existe alguma relação da delação do Otávio Azevedo, que é o ex-presidente, né, da Andrade Gutierrez, com os negócios milionários que abasteceram as empresas do Lulinha e os seus sócios. Então, a Andrade Gutierrez, junto com o Grupo Gereissati, eram sócios da Oi, né, da Telemar, no período em que são assinados esses contratos de fachada e começam a jorrar milhões para o Lulinha e para os seus sócios. Eu estou muito convicto que existe uma relação clara, e a Polícia Federal já levantou vários aspectos pelo trabalho que, como eu friso sempre, muito bem feito, e que está associado à entrada da Andrade Gutierrez no cartel da Petrobras, na assinatura dos primeiros contratos mais vultosos, bilionários com a Petrobras, a partir do momento em que eles começam a fazer o pagamento dessa propina através de contratos de fachada da Oi para o Grupo Gol, para a Game Corp, para empresas ligadas a esses comparsas, ao Lulinha e seus comparsas. Então, assim, eu acredito que em pouco tempo ficará claro essa relação. E o Otávio Azevedo, quando ele fez a delação premiada dele, falando das negociatas, da propina da Andrade Gutierrez, ele deveria ter contado que também existiram essas propinas, esses contratos de fachada. Contratos esses, repetindo, o do Portal da Bíblia do Cid Moreira, muito importante. Cid Moreira não tem absolutamente nada a ver com isso. O Cid, pelo contrário, não teve acesso a esse dinheiro, entendeu? O Cid é um cara que faz a Bíblia pela vocação dele, religiosa, pelo cara bom que ele é. Então, os contratos de fachada foram o Portal da Bíblia e esses clubes de conteúdo. Então, a Andrade Gutierrez, via Oi, deu propina sim para o Lulinha e para os seus sócios. E com relação ao documentário que o Lulinha queria fazer, né, em homenagem ao ex-presidiário, pai dele, seriam o que 10 milhões, né, que ele queria para fazer? Então, eu não sabia, eu fiquei sabendo através da imprensa, através desses documentos que foram apreendidos na Operação Mapa da Mina. Eu não sabia disso. O que em outras situações eu sempre coloco, tem outro aspecto que seria de produção, que aí sim eu vejo um ilícito, que eles forjaram, dentro da Gol, dentro do Grupo Gol, eles fizeram a digitalização de todo o conteúdo das fotografias e dos vídeos durante todo o período que o ex-presidente Lula esteve no poder. Então, todo esse material foi para dentro da Gol, trazido pelo Calil Bittar, e o Jonas Suassuna bancou
a organização e a digitalização desse material. Eles fizeram. E depois, o que eu vi, de novo, soube através da mídia, é que a G4 tinha recebido dinheiro do Instituto Lula de um trabalho que ela não fez, porque quem tinha feito esse trabalho era a Gol. Então, assim, especificamente do documentário eu não tenho informação. Eu sei que em relação à produção de vídeo, eles conseguiram dinheiro através dos vídeos, do acervo do ex-presidente Lula. Do livro que você escreveu, assim, algum ponto que você julgue que seja assim muito importante, que as pessoas precisam realmente saber e você ainda não falou? Então, assim, alguma coisa que você queira falar e que as pessoas precisam saber e você não falou ainda. Então, o livro, essa pergunta é muito, muito pertinente, ele traz, de novo, o discurso dentro da Gol era de moralidade. Muitas pessoas falam assim, Marco, por que você passou tanto tempo na empresa? Por que você não denunciou antes? Como é que você está delatando? Assim, indo até um passo atrás, assim, eu não tenho delação premiada, os contratos foram assinados antes da minha entrada e eles falavam como se fossem negócios lícitos ali. Então o livro, ele traz esses bastidores, ele mostra como o dia a dia que eles tinham ali, que era de extrema riqueza, eles organizavam festas na ilha, em Angra dos Reis, na Ilha do Jonas, e assim, eram gastos às vezes 70, 90, 100 mil reais num final de semana prolongado, entre bebidas, vinhos importados, comidas, frutos do mar. Então assim, eles levavam uma vida extremamente rica, extremamente luxuosa, e o livro traz esse contato. E o livro também, e aí eu acredito no livro o aspecto histórico, ele traz uma história que dezenas de pessoas souberam, mas não tiveram medo de falar, ou se corromperam, ou não quiseram se envolver nessa questão. No meu caso, quando eu saio da Gol, justamente na Operação Aletheia, eu sou o único diretor que saio da Gol, e diga-se de passagem, a Operação Mapa da Mina chegou a pedir a prisão do Lulinha, né, do Fábio, do Jonas Suassuna, do Calil Bittar e de 5 diretores do Grupo Gol, que se envolveram em ilícitos ligados à obstrução de justiça, à ocultação de provas. Então, um dos aspectos assim que eu destaco, por exemplo, a Gol tinha várias salas de reunião. Então ela tinha uma sala de reunião que era a sala 1, a sala 2, a sala 4, a sala 5. A sala 3 ela era uma grande sala luxuosa que ficava nos fundos dessas primeiras 4 salas. Antes da Operação Aletheia, em 3 de março de 2016, começa um movimento dentro da Gol, que eu relatei à Polícia Federal, onde, por ordem do Jonas, por exemplo, os diretores deveriam trocar os HDs dos diretores. Inclusive, uma pessoa da área de tecnologia chegou para mim e falou, olha, o Jonas mandou trocar o HD do seu notebook. Eu falei, não, notebook é meu, não, ninguém vai trocar meu HD. E, inclusive, eu levei voluntariamente meus computadores para a Polícia Federal, que fez o espelhamento dos computadores. Só que a empresa começa a fazer uma movimentação de colocar documentos, HDs, pastas nessa sala 3. Quando a Polícia Federal vai fazer a busca e apreensão da Operação Aletheia, inexplicavelmente, eu realmente não tenho a resposta, um dos agentes ele vai na sala 1, vai na sala 2, vai na sala 4 e vai na sala 5. Quando ele vai entrar na sala 3, ele falou para uma pessoa da Gol, um funcionário, disse, olha, o que é aqui? Ele falou, uma sala de reunião, sala 3. E ele fala, não, essa empresa tem muitas salas de reunião, nessa nós não vamos. O que é totalmente atípico de uma operação da Polícia Federal e da Lava Jato. Então todos os documentos estavam ali. Esse foi um movimento que foi feito pelo Alessandro Sargentelli, que é o diretor financeiro, que eu chamo de caixa preta,
Um outro diretor, que é o Roberto Baense, que eu no livro chamo que ele foi o xerife dessa operação, essa força-tarefa de ocultação de provas, e outros diretores que acabaram o quê? Tirando tudo que o Jonas Suassuna, o Lulinha, não queriam encontrar na empresa, colocaram numa sala que a Polícia Federal não foi. Não entrou. Só que a Operação Mapa da Mina, e de novo, puxa, mas esse aspecto, por outro lado, você vê tanto o delegado Dante Pegoraro como a equipe dele empenhados, e o mérito, acho que o sócio do filho contribuiu, mas o grande mérito, obviamente, é do trabalho que eles fazem. Uma outra operação, que foi a operação número 69 da Operação Mapa da Mina, e uma operação mega com 47 mandados de busca e apreensão, e embora não tenha tido prisões, trouxe muita documentação, porque, na minha opinião, eles não esperavam que fossem sofrer novamente, depois da Letéia, uma busca e apreensão. Então trouxe documentos e também, na minha opinião, começou a levantar porque esses documentos foram ocultados. Uma das informações que eu tive, que eu não publiquei no livro, era o destino. O Jonas Suassuna, ele retira esse material, leva para um sótão na casa dele, levou para a casa de um parente. Retirou esse material que estava na sala 3. Exatamente. E levou. Apagaram as câmeras. Então, assim, eu consegui levantar informações sobre o paradeiro de parte desse material, e na época não publiquei no livro porque despertaria eu só publiquei dizendo que era o destino conhecido. Mas eu passei para a Polícia Federal e acredito, ou melhor, pela imprensa eu estou vendo que parte dessa documentação ela está aparecendo. Para você publicar o livro, como que foi? Editoras? Você teve dificuldade de encontrar uma editora para publicar seu livro? Como que foi isso? Então, claramente eles fizeram um esforço para fechar portas. A Operação Mapa da Mina, ela trouxe também mais um ilícito, e agora envolvendo uma outra operadora de telefonia, que é a Vivo, através de um integrador. Explicando o que é um integrador rapidamente. Quando você vai disponibilizar algum conteúdo para uma operadora de telefonia, você tem uma empresa que, na verdade, pega aquele conteúdo e disponibiliza para os clientes daquela empresa de telefonia. Eles criaram uma biblioteca chamada Nuvem de Livros, e que receberam por isso 40 milhões de reais, para que uma biblioteca que, na verdade, não existia, era uma biblioteca digital, que também surgiu de outra medida provisória, que o ex-presidente Lula ele publica uma medida provisória dizendo que até 2020 todas as escolas públicas ou privadas teriam que ter ao menos uma biblioteca com um acervo equivalente ao número de alunos. Essa biblioteca, na verdade, não teria condição de fazer bibliotecas físicas no Brasil. Então, o que o Jonas Suassuna, junto com o Lulinha e os Bittar, eles fazem? Eles criam uma biblioteca digital. Essa biblioteca, como eu falei, ela funcionou de forma precária. Eles conseguiram, e aí a Operação Mapa da Mina levantou, que a Movile, que é essa integradora, se beneficia de outra medida provisória do ex-presidente Lula, dando benefício para empresas produtoras de smartphone que embarcasse aplicativos. Então, assim, tem também uma rede que, assim, também organizada para que eles pudessem receber esses 40 milhões que foram pagos através da Vivo. E por eles terem a nuvem de livros, o que eles fizeram? Eles tinham contato com as editoras. Então, um dos diretores que era responsável pela nuvem de livros, o Roberto Baense, ele chega a anunciar para o Jonas Suassuna e para os sócios que o livro não seria lançado. E ele faz, novamente, o que eu chamo uma força-tarefa com as editoras, para fechar as portas. Algumas editoras se interessaram, especificamente 3 delas, e, assim, de repente, os contatos se cessavam. Em um dos casos, eu já estava trabalhando há 30 dias com uma editora de São Paulo,
tinha assinado um termo de confidencialidade, e de repente, um sábado, 11h30 da noite, eu recebo um WhatsApp. O dono da editora agradecendo e dizendo que não poderia lançar o livro por questões jurídicas. E aí eu até falei, puxa, 11h30 da noite, de um sábado, ele devia estar num bom jantar. Com certeza. Com alguém que falou, olha, não faça isso. Então eles bloquearam. Eu fiz 1000 exemplares, os primeiros 1000, e falava, olha, quem tomar um café aqui em casa, eu vou dar um livro de presente. Porque, de novo, o livro, a intenção não é comercial, é um documento histórico. Sim. Porque a televisão, por mais que a internet em si ela traga as questões, são tantos escândalos que eles somem. Eu falei, vou ter o documento. E aí acabou sendo, levei para a Livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro, vendeu bastante. Depois a Livraria Loyola começou a distribuir pelo Brasil, mas assim, eu fiz independente. Sim. E aí foi para a terceira edição, hoje já são 5.000 livros. Mas as editoras nitidamente sofreram essa influência política desses criminosos aí. E nesse meio tempo, a mídia convencional te procurou alguma vez para você falar a respeito do livro? Então, na verdade, a mídia tradicional ela se calou em relação a isso. Eu vi um grande portal de notícias, ele que é o G1, um dia depois da Operação Mapa da Mina, estou falando na manhã do dia seguinte, não tinha uma notícia relacionada no G1 da Operação Mapa da Mina. Não tinha nenhuma notícia. Então, assim, os grandes canais de TV, jornais, eu tenho que estabelecer um mérito de um jornalista que é o Ítalo Nogueira, que fez uma série em outubro de 2017. Ele investigou durante 2 meses, e é assim que a grande mídia começa a ter, ou melhor, que o grande público começa a saber dos crimes cometidos pelo Lulinha e seus sócios. Mas assim, a Folha de São Paulo veio, fez essas matérias, mas os outros veículos, televisão, nada, assim. Quem realmente dá um grande espaço, além de canais como o seu, a própria Bárbara, tiveram canais aí que deram espaço, e a Jovem Pan, que na minha opinião hoje é o veículo que tem o jornalismo mais independente. Sim. E aí veio Augusto Nunes, que ele tem uma noção, escreve sobre esse caso há muito tempo, então no Perguntar Não Ofende, o Pingo nos Is. Então o espaço que teve foi através da Jovem Pan. Os grandes veículos, eles se calaram. Grandes jornais, os grandes TVs se calaram. Impressionante, né? E é uma coisa assim, é um assunto é uma coisa tão séria e tão real que deveria estar assim, qualquer coisa que aconteça com o atual governo, seus filhos, vira um escândalo, vira um auê e todo mundo noticia. E esse fato, que é uma coisa extremamente importante, seu livro traz fatos importantíssimos. E a gente não vê, né? Não vê noticiando. Realmente Tem absurdo, né? o Augusto Nunes outro dia falou assim, que esse silêncio da mídia em relação ao Lulinha, em relação ao livro, Sócio do Filho, ele não tem explicação. Ou melhor, tem explicação, né? Porque eles realmente não querem abordar isso. E aí vem da estratégia que eu tive lá atrás, de realmente que esse assunto não saísse. Então, por exemplo, eu criei um site que é o www.sociodofilho.com.br, e aí comecei a postar vídeos, as notícias, as raras exposições que tinham na mídia. E o livro se tornou realmente esse documento, e que ainda tem muita coisa que vai aparecer em relação a políticos, em relação a outras negociatas que eles fizeram. E o interessante, Ale, é que, por exemplo, tem leitores que falam, Marco, todo livro que eu li até hoje é sobre fatos que aconteceram. O seu vai acontecendo. Então, por exemplo, a delação do Palocci. Quando vem a delação do Palocci, ele falou que de cada 1000 medidas provisórias, pelo menos 900 foram vendidas.
Então, assim, o livro ele aborda a venda dessas medidas provisórias. Algo que vai acontecer. O Sérgio Cabral, na delação dele, já revelou que teve um pedido do ex-presidente Lula em relação a um projeto. Esse projeto custou 93 milhões e 700 mil ao Estado do Rio de Janeiro e chama Conexão Educação. Conexão Educação é o seguinte: todo aluno do Rio de Janeiro, um contrato de 2008, deveria receber uma carteirinha com chip para marcar presença na escola. Que aconteceu? Esse projeto foi lançado, ele deveria acontecer em 1.591 escolas. 1.591. Depois de 2 anos lançado, o Tribunal de Contas do Estado, Leias, que já teve vários juízes presos em operações, detectou que apenas 38 escolas tiveram algum vestígio do projeto depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Exatamente. Mesmo assim, o Sérgio Cabral, a Secretaria de Educação, pagou os 93 milhões e 700 mil. Relatório do Tribunal de Contas diz que só no envio de SMS, porque no caso do aluno faltar, o pai receberia um aviso pelo celular. Só em SMS o prejuízo do Estado do Rio de Janeiro foi de 15 milhões. O contrato previa o disparo de 216 milhões de SMS. Eles disseram que dispararam 7 milhões. Mesmo assim, o Estado do Rio pagou tudo o que deveria. Então, assim, de novo, a Oi servindo como um termo barriga de aluguel. Porque, na verdade, o Lulinha, através do pai dele, pela intervenção política, conseguia contratos de fachada que só tinham como objetivo enriquecer o Lulinha e os sócios dele. Então, Conexão Educação, pode guardar, o Sérgio Cabral vai falar sobre isso. Guarda isso porque vai aparecer. Então, 93 milhões e 700 mil reais que eles, a Oi levou e o Lulinha recebeu, as empresas, né, dessa quadrilha receberam em torno de 14, 15 milhões. Como é muito atual mesmo, você pensa em escrever um segundo livro? Então, complementando, né? Porque realmente vai atualizando, né? Assim, o sócio do filho, ele ainda tem muitos casos que vão surgir. A Oi é a ponta do iceberg mesmo. Então, a gente está falando aqui do Conexão Educação, 93 milhões e 700 mil. 1746, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão aqui do Rio de Janeiro, que em outros municípios é um 56, onde você liga para falar de um buraco, fazer uma reclamação ou uma solicitação. Esse projeto foi lançado como uma forma do ex-prefeito Eduardo Paes transferir dinheiro para o filho do ex-presidente Lula, do Lulinha. Isso pode ter sido uma contrapartida da participação do ex-presidente Lula na reeleição, na campanha de reeleição do Eduardo Paes. O que aconteceu essa semana, os e-mails que foram apreendidos na Oi, eles revelam que a Prefeitura do Rio fazia cobrança para que a Oi, que de novo era a barriga de aluguel, a Prefeitura do Rio contratava a Oi e a Oi pagava as empresas do Jonas Suassuna para o dinheiro e para o Lulinha. E nesses e-mails, que foram de diretores e até do presidente da Oi, se falava que a Prefeitura do Rio estava cobrando a transferência, o pagamento para a Gol. Mas detalhe, como é que funcionava de novo? Porque tudo tem sempre uma estruturação para receber essa propina. A Oi teria que disparar o SMS de protocolo de quem ligasse para um 746. O que ela fez? Ela terceiriza esse serviço para a Gol. O IPLAN, que é um órgão da prefeitura, tinha uma cotação de preços para pagar 5 centavos por SMS. O que eles fizeram? Contrataram a Oi por 39 centavos, ou seja, pagando 8 vezes a mais o SMS.
Só que como era uma conta de chegada de propina, então o Eduardo Paes falava, eu vou liberar esse mês 1 milhão. Tinha que chegar um relatório para a Oi cobrar a prefeitura de R$ 1 milhão em disparo de SMS. Um SMS que já era superfaturado 8 vezes. Só que na hora, por exemplo, tem um mês que concretamente, na hora de fazer o fechamento, o valor a receber era 73 mil. Valor faturado 8 vezes, ou seja, o valor real seria menos de 10 mil reais. O que foi feito? Foi emitida uma nota de 1 milhão e 21 mil reais, tá? Ou seja, em uma só nota superfaturada, o Rio de Janeiro, o município, perdeu quase 930 mil reais. E era paga. Como o Alessandro Sargentelli, junto com o financeiro da Oi, forjavam essas planilhas, e aí, para entender um pouquinho minha contribuição, eu recebia da área de tecnologia o real que foi disparado de SMS. Eu entreguei para a Polícia Federal o real que era disparado. E eles tinham, assim, o sentimento de impunidade era tão grande, Ale, só para você ter uma ideia, que, por exemplo, tem uma cobrança de 3 meses, específica. A prefeitura pagou R$ 899.537,16. O pagamento seguinte, que era de 2 meses, eles repetem o mesmo valor, R$ 899.537,16. E só a gente poderia falar, essa entrevista podia ser só da propina da Prefeitura do Rio de Janeiro também, como poderia ser dos outros esquemas que eles fizeram. Mas só para você ter uma ideia, em 2012, o 1746 recebeu 3 milhões de ligações. 3 milhões. Nem toda ligação gera protocolo, que ela pode ser por internet, ele pode ser por e-mail, você não vai gerar um protocolo por SMS. Então, 2012 foram 3 milhões de atendimentos. A Gol deveria receber no ano 1 milhão de SMS disparados. Disparados já com valor 8 vezes acima do que a prefeitura tinha no IPLAN. Eles faturaram 12 milhões e 800. Ou seja, em cima de um SMS 8 vezes superfaturados, ainda pagaram por uma quantia 13 vezes acima do que realmente foi disparado. Ou seja, toda a história é uma lama realmente. Então... E Marco, isso aí tudo com o respaldo do Lula, né? Que o Exatamente. Lula ali comandando, né? Sim. Tudo. Então, porque o Lulinha, ele operacionalizava, junto com os irmãos Vittar, e tendo o Laranja, Suassuna, o que o pai dele conseguia. O Suassuna era o Laranja. Sim, ele emprestava a empresa, Sim. as empresas de fachada, que não tinham negócios, ninguém trabalhava nesses projetos, e conseguiu o quê? Era o canal de faturamento desses milhões por serviços não prestados, e todos eles obtidos através da influência... Serviços não prestados. Exatamente, e através do ex-presidente Lula. Quando o ex-presidente Lula vinha para o Rio, o Calil Bittar preparava uma folha com as cobranças que ele deveria fazer de negócios e de dinheiro através do Cabral e através do Eduardo Paes. Nossa, gente, é uma organização criminosa mesmo, isso é um absurdo. E você sofreu ameaça em algum momento? Você teve essa pressão, essa coisa de você continuar falando, ameaça? Sofreu? Então, assim, eu não tive uma ameaça direta. Clara, né? Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, tudo que eu revelo, e revelo assim, abertamente, eu passei para Receita Federal, que na época bloqueou 30 milhões do Jonas Suassuna, porque eu vi que um juiz acabou desbloqueando aí em 2019. Então, assim, de forma voluntária, de novo, sem advogado, eu fui e prestei depoimentos, acredito que eu tenha ajudado a Receita Federal, e me disponibilizei também ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia Federal de Curitiba. Então, assim, os meus computadores, tudo que eu falo, eu provei para a Lava Jato, colaborei com a Lava Jato, então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, você não tem medo, você é um arquivo vivo. Não, não sou um arquivo, porque o que eu tenho, eu já disponibilizei. Sim. O que eu faço
através do meu testemunho, corroborar, confirmar os crimes que eles cometeram. Então, assim, eu soube através de empregados domésticos, da casa do Suassuna, da própria empresa, que eles diziam sobre pagar alguém para acabar comigo. E, especificamente, um prestador de serviços da empresa disse que um dia chegou lá na empresa, o Suassuna fechou a sala e falou: olha, eu dou o dinheiro que for para acabar com ele. Entendeu? Então, eu passei isso, obviamente, para a Polícia Federal de Curitiba, confio na atenção que eles tenham em relação a isso, e registrei um boletim de ocorrência. A juíza até me chamou para que eu apresentasse o nome das pessoas que ouviram isso, o que eu não fiz de forma respeitosa, porque eu não posso expor pessoas, a maioria até humilde, simples, ao risco que possivelmente eu posso correr. Então, eu tenho minha vida totalmente normal. Sim. Às vezes, redes sociais, semana passada, Marco, estou sabendo que você está escondido. Não estou escondido. Vocês estão vivendo vendo normalmente. Vocês estão vendo mais do que isso, sim. né? Então, assim, eu continuo tocando minha vida normalmente. Passei com meu cachorro, vou ao shopping, eu tenho a minha vida normal. Porque o que eu acredito, eu sempre friso, é que se alguém tem que se preocupar em andar na rua, não sou eu. Tem que ser eles que cometeram esses crimes. Porém, não tem como esconder que a gente vive assim, como um governo gerou uma imagem de medo. Então, as pessoas falam, o caso Celso Daniel, 11 testemunhas. Eu estou com a minha consciência tranquila e às vezes falam, pô, você tem segurança? Eu tenho. Tem Deus que me guia, então eu não vou mudar isso por causa deles, entendeu? Eu não me preocupo em relação a isso. Sei que o jogo sujo que eles fazem, mas eu não vou mudar a minha vida, e por isso que eu trato abertamente isso. E não só eles, como outros políticos que foram coniventes, e essa corrupção ela só existe se for dos dois lados, né? Então, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Tá, eu quero te agradecer a oportunidade por você ter nos recebido aqui na sua casa com esse carinho, e desejo sucesso no seu livro, né? Eu vou divulgar, com certeza. Quero o meu autografado. Não, com certeza, Ali. Obrigada, viu, Marco? Não, quero só agradecer a tua simpatia, tua equipe aqui, nota 10 mesmo, e estou à disposição de vocês. Acho que vai muita coisa, como a gente conversou aqui, ainda vai acontecer. Sim. E eu acredito o seguinte, que a gente tem que fazer o bem realmente, o bem tem que prevalecer. Tem que prevalecer. E a gente não pode mais ser refém da corrupção, do modelo de país que... Eu quero te dar os parabéns também, porque foi assim, você foi exemplar, sabe? Foi de uma coragem e de uma honestidade, sabe? Que é muito raro. Então, assim, de você não ter participado, você estava ali, entendeu? Ali muito próximo. Eu nem sei, eu até queria te perguntar se em algum momento te fizeram assim, uma proposta muito indecente, que você ficou ali pensando se faria ou não. Então, na verdade, eu nem tive que decidir do ponto de vista moral se eu aderia ou não. Porque, de novo, o discurso deles era de moralidade. Então, o próprio Jonas Suassuna, os irmãos Bittar, eles falavam, olha, aqui é proibido fazer negócio do governo. Não pode ter negócio com empresa de governo. Eles falavam, olha, se tiver alguma empresa com Brás no final, a gente não pode passar. E, na verdade, depois, investigando, escrevendo o Sócio do Filho, eu descubro que realmente eles não fizeram negócio com o governo. Foi o governo que fez negócio com eles. Então foi a influência junto ao Cabral, ao Eduardo Paes e outros que vão aparecer ainda, entendeu? Então eu não posso nem assim, me orgulhar de não ter me contaminado pela corrupção. Sim. Porque não foi oferecido. Eu não tive. Não te deram essa. Não, porque o discurso deles era de total moralidade. Por isso que eu fico muito à vontade. Primeiro, eu não estou entregando ninguém, porque eles nunca me falaram nada. Os contratos, como eu disse, foram assinados anteriormente. Então, eu faço isso em paz. Eu revelo a verdade
sobre os crimes e negócios milionários que eles realizaram e que de forma direta prejudicaram milhares ou nem sei quantas pessoas, porque saiu verba da saúde do Rio de Janeiro para bancar o luxo deles. O dinheiro da corrupção, ele com certeza ele está lesando alguém ou ele está até matando alguém, entendeu? Sim, com que certeza. deixa de ter aquele recurso que deveria ser efetivamente aplicado. Então eu vejo o sócio do filho como uma missão mesmo, entendeu? Eu abracei isso e falei, pô, Deus permita que eu carregue essa daí. Então não vejo nem muito coragem, e corrupção não tive oportunidade não, entendeu? Não tive oportunidade e obviamente não me deixaria levar por isso, né? Porque não me identifico com nenhum deles. Então, graças a Deus, né, Marcos? Com certeza. Tá, obrigada, Marcos. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui, viu? Obrigado.